Olá, meu nome é Ney Herman. Está começando mais uma edição do programa Opinião, o seu programa de debates e entrevistas aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. O tema de hoje, o novo aterro sanitário de Ponta Grossa. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está o secretário municipal de Meio Ambiente, Paulo Barros. Secretário, obrigado pela sua presença hoje aqui. De nada, Ney. É sempre um prazer estar nesse programa. Agradeço novamente, sei que sua agenda é ocupada, e muito obrigado a você que está em casa nos assistindo. Por favor, acompanhe. O tema de hoje é vital para toda a nossa comunidade. Voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio. Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Eletrocometa. Qualidade e experiência. Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. E procureimóvel.com.br. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião. O tema de hoje, o novo aterro sanitário de Ponta Grossa. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está o secretário municipal de Meio Ambiente, Paulo Barros. Secretário, já faz uns 50 anos aproximadamente, o lixo de Ponta Grossa vem sendo depositado na região do Botuquara, em direção ao Buraco do Padre e outras belezas naturais que possuímos aqui no município, na zona rural do município, para ser mais exato. E aquela região, ela não tem o solo adequado para receber esse tipo de material, esse tipo de passivo ambiental, que é o lixo doméstico de toda a nossa cidade. É um solo poroso, onde existe a possibilidade de contaminação do lençol freático ali existente. E desde o fim do governo Péricles de Mello, ali pelos idos de 2004, mais ou menos, 2003, se vem buscando uma solução para esse problema, e não é fácil. Se cogitou uma região no Roxo Rois, que não está mais disponível, a comunidade ali de Guaragi não aceitou, Guaragi, distrito de Ponta Grossa, e na sequência se pensou também em outras áreas, mas não houve, enfim, a aceitação da comunidade. E o aterro do Botuquara continuou sendo utilizado, mesmo de maneira inadequada, por todos esses anos. Sim. E agora parece que estamos perto de uma solução para este imbróglio. Eu gostaria que o senhor começasse dizendo, antes de mais nada, onde fica esse novo aterro sanitário e qual é o tipo de formação de solo que ali existe. Então, Ney, a gente estudou algumas alternativas para o aterro sanitário, ou melhor dizendo, para o tratamento de lixo em Ponta Grossa. A prefeitura, nos últimos anos, focou na questão da incineração do lixo, na queima do lixo. Acontece que a técnica do aterro sanitário é uma técnica mais apropriada, mas exigia uma divergência muito grande em relação à localização. Você colocou muito bem que houveram tentativas antes de colocar no Roxo Rois, colocar nas proximidades do aterro do Botuquara e etc. A gente levou em consideração 3 quesitos básicos para levar para a comunidade a viabilidade desse novo aterro. Esse novo aterro está localizado, primeiro, numa formação geológica favorável, que é a formação Ponta Grossa, onde o solo é menos permeável que a formação Furnas, onde hoje se encontra o aterro do Botuquara. Existe também a questão das unidades de conservação, né, que é muito importante e é um tema bastante polêmico aqui na nossa região. Ele está bastante distante das unidades de conservação a nível federal, que é o Parque Nacional, e estadual, que é a Scarpa Devoniana. E, por fim, existe toda a questão também da distância de grandes rios, né? Diferentemente do aterro do Botuquara, que ele está próximo ao Rio Verde, que é um rio importante aqui para o município, ele está localizado a grande distância, inclusive, do rio Tibagi. Então, esses 3 itens básicos, esse histórico que você falou, ao longo dos anos, o município ter tentado licenciar aterros sanitários, fizeram com que a gente pensasse com bastante carinho, com bastante cautela, a questão dessa localização. E tudo indica, né, os estudos ambientais estão indicando, que realmente é um bom local para tratar, para dispor o lixo final de Ponta Grossa. Fica em que região da cidade? Na Bocaina, né, é uma pedreira Boscardim, né, existe um grupo de empresários que viu a viabilidade de fazer um aterro sanitário dentro de uma pedreira,
que é uma técnica, inclusive, na época que eu era diretor do Instituto Ambiental do Paraná, a gente licenciou com toda a segurança ambiental lá no município de Maringá. Então, é algo bastante semelhante, onde a gente tem um conhecimento específico, não só sobre a formação geológica, a questão de hidrologia, mas também a questão de localização, mas a tecnologia que vai ser usada dentro de uma pedreira indica a viabilidade da instalação desse empreendimento. Na realidade, para a empresa, para a pedreira, acaba sendo um excelente negócio, porque ela tem que recompor a beleza cênica do local que foi explorado. Exatamente. E isso normalmente ocorre com a recomposição de terra no local, o que é muito difícil. Nós temos em São Mateus do Sul a exploração do xisto, que tem a pedra de xisto bituminoso, aproximadamente 5, 7% de petróleo. O resto é pedra, exatamente, e é colocado de volta no buraco de origem. Eu sei que a Prefeitura de São Mateus do Sul, pelo menos, vinha depositando lixo, num acordo com a Petrobras, naquela região, porque todo o material voltava para a região onde havia sido extraído, e de acordo com as propriedades dessa rocha porosa, ela retinha todo o chorume do lixo. Exato. Então, foi uma saída viável também. Exatamente, foi uma saída que eles encontraram ali em São Mateus do Sul. Não é o nosso caso aqui, nós não estamos falando de xisto, mas é óbvio que estamos falando, provavelmente a pedreira do Boscardinha antiga, de um buraco enorme. Quais são as dimensões dessa cratera? Só existe na Lua, mas vamos usar isso como analogia desta cratera terrestre. É uma exploração de pedra que está ocorrendo ao longo de 30 anos. Então as dimensões dela realmente são bastante significativas. Ela tem quase 1 quilômetro de comprimento por 70, 80 metros de média de profundidade e de largura em torno de 100 metros. Então, os cálculos indicam que ela pode suportar o lixo de Ponta Grossa por aproximadamente 25, 30 anos. É lógico que ao longo desses anos a tendência é aumentar a coleta seletiva, a tendência é a gente consumir de forma mais racional, mas sim, esse novo aterro, por um longo período de tempo, ele vai suportar a questão da geração de lixo em Ponta Grossa. Os estudos ambientais já foram feitos? Eles estão sendo feitos, né? A gente tomou um cuidado de atender aqueles 3 quesitos básicos que eu te falei no início desse bloco, né, em relação à localização, à formação geológica e à distância da unidade de conservação em qualquer corpo hídrico, né? E a partir daí que a gente percebeu que houve uma aceitação de boa parte da comunidade, houve uma aceitação de alguns conselheiros, ou aceitação de alguns geólogos da cidade, o empreendedor começou a aprofundar e acelerar os estudos para que viabilize, em termos legais, né, a implantação desse novo aterro aqui no município de Ponta Grossa. Porque é um problema que se arrasta, falei já no fim da gestão Péricles de Mello, então no mínimo 12 anos, não, 16 anos. 16 anos. Então é um problema que se arrasta já há um bom tempo. E a Secretaria de Estado de Meio Ambiente já vem, como eu posso dizer, pressionando o município de Ponta Grossa, a Prefeitura, também há um bom tempo para buscar uma solução alternativa ao aterro do Botuquara. O aterro do Botuquara fica de que forma? Ou seja, o passivo ambiental que lá existe, ele vai ser monitorado ou vai ser transferido para esta nova célula? Não. O que vai acontecer, Ney? Uma vez viabilizada essa nova área, vai haver a transferência do lixo coletado no dia para essa nova área. Aquele lixo coletado até hoje, digamos assim, né, ele vai ser encerrado, colocado uma manta, encerrado com terra e monitorado a questão do chorume, né. Existe também a tendência desse chorume se reduzir, uma vez que não começa a entrar água de chuva junto misturado à massa de lixo. Então, durante 25, 30 anos também, provavelmente, a gente vai ter que fazer um monitoramento desse aterro para daí recuperar ele de uma outra forma. Fazer um campo de futebol em cima, alguma alternativa para que ele use o solo recuperando aquela área. Mas ele não vai poder mais ser edificado ou receber qualquer tipo de outro empreendimento, a não ser alguma coisa que envolva, no máximo, o lazer. Entendo.
Então, aquela área precisa ser monitorada. Vão ter aquelas chaminés para escapar o gás metano que porventura seja formado ali? Exatamente. Isso já existe, né? Não vai ser totalmente fechado. Essa infraestrutura básica que a gente tem lá de coleta de gás e de chorume, ela vai ter que ser mantida e monitorada, né? O chorume vai ter que continuar sendo tratado para que não seja lançado no meio ambiente de forma inadequada, em desacordo com a legislação, né? Com um potencial de poluição grande. Uhum. Aliás, nós temos problemas crônicos com poluição em toda a bacia do Rio Tibagi. E isso inclui, obviamente, nossa região aqui nos Campos Gerais. Mas essa já é uma outra história, né, que não envolve necessariamente o aterro sanitário, e eu acho que é um assunto que compreende outros municípios, não apenas Ponta Grossa também. Mas, secretário, eu entendi o que vocês pretendem fazer com o aterro do Botuquara, ou seja, monitorá-lo após o fechamento. Quem vai fazer a operação do novo aterro? A Ponta Grossa Ambiental, que é a empresa que venceu a licitação há pouco tempo atrás, aliás, cuja a licitação foi renovada, melhor dizendo. A Ponta Grossa Ambiental, a nossa concessionária, que presta um ótimo serviço de coleta, limpeza urbana, né, na cidade de Ponta Grossa, tanto é que teve o seu contrato renovado. Mas a operação do novo aterro é um novo grupo que se apresentou, com um aterro privado em fase de licenciamento, e esse novo grupo, caso a gente consiga transferir todo esse, dentro da legalidade, como eu falei para você, e lógico, a gente tem uma expectativa de resolver um problema ambiental, e tudo indica que isso vai acontecer, é um outro grupo que vai operar esse novo aterro. Não vai ser grandes alterações no contrato de concessão, até porque a Ponta Grossa Ambiental tem o seu direito em relação, principalmente à coleta do lixo e à limpeza urbana. Mas a operação, o aterro, sempre foi municipal, né? E a Ponta Grossa Ambiental fazia a operação de um aterro municipal. E simplesmente vamos fazer a transferência desse aterro para um outro lugar, ambientalmente mais adequado, onde vai ter uma outra empresa operando, que é a proprietária desse aterro, e não mais o município de Ponta Grossa. Então, são dois contratos diferentes que a Ponta Grossa Ambiental tinha com a Prefeitura. Um deles é fruto de concessão, que é a coleta do lixo, e ao outro serviço, que era a operação do aterro controlado do Botuquara. É isso? É o mesmo contrato, Ney. Contudo, era um item que correspondia a 15% do contrato, que era referente à operação do aterro municipal, né? Ao invés do município operar o aterro, ele passou para a concessionária, que já fazia a coleta, fazer a operação desse aterro, né? Uhum. Então, é só esse item, que inclusive já é previsto no próprio contrato. Caso o município optasse por outro destino final, era previsto esse item no contrato, poder ser alterado. Então, não há necessidade nenhuma de grandes alterações no contrato com a PGA, que, como eu já disse, é uma excelente concessionária e vai continuar operando conosco sem dúvida alguma. Compreendo. Então, não existem problemas jurídicos nesse processo? Acredito eu que não, né? Perfeito. E essa nova empresa, quem são os empresários por trás dela? Então, surgiu um grupo de empresários que já estava estudando a possibilidade de trabalhar nesse ramo, né? Existe Arena, que é uma empresa de pavimentação e construção civil aqui de Ponta Grossa. Existe a Boscardim, que é a empresa que explora a pedreira propriamente dita. Existem os proprietários da área, que é da família Pilate, né, que eles têm a superfície, são donos do superficiário ali, que toparam em receber um aterro na sua área degradada, onde hoje tem uma pedreira. Existe uma empresa com uma expertise em operação de aterros sanitários, que é a MTX, que tem um aterro próximo aqui em Ponta Grossa, em Piraí do Sul. Ok. Então, juntam-se os envolvidos dentro da área da pedreira, direta ou indiretamente, mais alguém que tem know-how. Exatamente. Compreendo. Mexer com lixo de Piraí do Sul é uma coisa, com o de Ponta Grossa é outra. Essa empresa tem habilidade, know-how para lidar com um lixo de uma cidade do tamanho de Ponta Grossa? Tem, Ney. Até porque essa empresa que está fazendo a consultoria em relação à implantação do aterro na pedreira, também já fez em Maringá. Maringá, a gente tinha uma situação muito semelhante. Quando eu trabalhei lá no Instituto Ambiental do Paraná, era uma situação onde eles tinham um aterro controlado que não estava em boas condições.
assim como o Botucara, e eles tinham uma possibilidade de fazer a implantação de um aterro sanitário dentro de uma pedreira. Então essa expertise também eles possuem. Por isso que a gente acredita muito nesse projeto, uma vez que juntou um grupo de pessoas interessadas, né, em resolver um problema da cidade que está aí, que está presente, que está há 50 anos incomodando nós que gostamos na área ambiental, as pessoas que vão para lá curtir o seu turismo rural e ver aquele aterro sanitário no meio do caminho, né, e as pessoas que querem, né, que o seu destino do seu lixo vá para o lugar certo. Então, essa questão de você se utilizar de uma pedreira, nós temos, o IAP tem conhecimento suficiente para licenciar isso de forma rápida, transparente e segura. Os empreendedores têm um suporte de uma empresa que já fez isso, e a tecnologia é conhecida, né, no lugar adequado, onde a gente vai poder sim transportar e dispor esse lixo de maneira muito mais adequada, mas muito mais adequada, que é hoje o aterro do Botucara. Bom, no fundo da pedreira vai ser colocada alguma manta de proteção, como bentonita, por exemplo, que é uma argila especial? Exatamente. Então vai ser feito também um projeto de engenharia, né, onde vai ser todo o cuidado, apesar de ser uma pedreira, vai ser tão bom quanto a instalação de um aterro sanitário, né, com toda a proteção em relação à coleta de chorume, a colocar as mantas necessárias. Inclusive, o tratamento do chorume não vai ser nesse local. Ele vai ser transportado para Piraí do Sul, para uma planta que trata chorume. O Botucara, por exemplo, o chorume é tratado dentro do próprio Botucara, né? Sim. Lá não. Lá ele vai ser uma planta específica, né, onde vai ser tratado esse chorume e só vai ser lançado dentro dos padrões estabelecidos pela norma. Ok, então a empresa que já tem uma infraestrutura em Piraí do Sul de tratamento vai coletar o chorume do novo aterro sanitário e vai levar esse chorume para tratamento em Piraí do Sul. Seria isso? Só para deixar bem claro. Exatamente. Ok. O que para que as pessoas possam entender, um aterro sanitário? Porque a imagem que as pessoas têm na cabeça é do lixão. Né? Urubus, lixo, um pouquinho de terra por cima. Né? E durante a gestão de um antecessor seu, Jorge Demiati, que já faleceu, veio na gestão Péricles de Mello a figura do aterro controlado, que juridicamente não existe, mas é muito melhor do que o lixão a céu aberto. Né? Ou seja, havia o controle de gases, o controle do chorume e também havia a cobertura de terra, frequente, constante. O aterro sanitário vai muito além disso, né? Exatamente. Deixar bem claro aqui, Ney, que o deputado Péricles, enquanto prefeito, tentou, junto com a sua equipe, licenciar um aterro sanitário aqui em Ponta Grossa. Infelizmente não conseguiu. A resistência popular foi muito grande. Infelizmente, porque o local que eles queriam era um local adequado. O secretário da época, o doutor Carlos Hugo, sim, ele tinha toda a condição técnica de conhecimento sobre a localidade. Ele entendia, assim como eu entendo, que lá era um local, sim, muito bom para receber um aterro, mas infelizmente não conseguiu, né? Mas o deputado Péricles foi vencido por algumas questões que, de certa forma, inviabilizaram o aterro. Mas que ele foi para o lado certo e tentou fazer, isso deixar bem claro, ele estava no caminho correto para solucionar o lixo de Ponta Grossa e nós hoje não teríamos esse problema. O prefeito Pedro optou por outras questões, que é manter o aterro do Botucara, mas só que hoje o aterro do Botucara, de certa forma, não tem mais condições técnicas de operar. Ele se esgotou, né? Exatamente, ele esgotou a capacidade de recepção de material. A questão de espaço, ele está bastante reduzido, mas principalmente a questão do chorume, que ele precisa ser muito mais ampliado o tratamento, e a questão da terra, né? Hoje ele esgotou a possibilidade de aterramento diário, porque a gente tem muito pouca terra. Então, essa possibilidade de a gente ir para um lugar certo agora, a gente não pode perder, né? Vários prefeitos tentaram, né? O Botucara ainda tinha algumas condições técnicas no passado recente, contudo, a gente agora acredita que é uma ótima oportunidade para a gente ir para esse novo aterro. Vai ser muito mais caro
do que o atual? É a pergunta que agora começa a surgir, né? Dá a impressão que a gente conseguiu passar para as pessoas uma segurança em relação à questão ambiental. É óbvio que a questão ambiental ela é principal, onde a gente consiga finalmente fechar um passivo ambiental e ir para um lugar certo, com grandes vantagens, né? Distância de tudo aquilo que eu falei para você, dos nossos questões de turismo, uma série de coisas. Corpos hídricos, distantes Corpos disso. hídricos, solo, etc. Leito rochoso. Contudo, o aterro do Botucara hoje ele também se inviabiliza economicamente pela necessidade de melhorar significativamente o tratamento do chorume, importar terra para a gente possa fazer a cobertura diária do lixo e a própria questão operacional de gestão do aterro do Botucara, que ao longo dos anos ele não foram feitos de acordo com as normas ambientais específicas. A gente tem um passivo lá, que é o antigo lixão, né? Então, esse aterro novo ele vai ter custo maior, sem dúvida alguma, porque aquilo que era colocado no Botucara não era pago. Então, toda a obra que acontecia no Botucara, por exemplo, era o custeio da prefeitura. Essas obras desse aterro novo vão ser custeio lá do empreendedor. O tratamento do chorume do empreendedor, a questão do cobrimento, a operação do aterro pelo empreendedor. Então, tem alguns custos que não apareciam de forma clara lá no aterro do Botucara e que, de certa forma, agora, para a gente colocar o lixo de maneira ambientalmente adequada e atendendo à legislação, ele vai, sim, aumentar os custos nesse novo aterro. Uhum. Eles vão implementar também um centro de tratamento de resíduos no local? É uma tendência. O que a gente se preocupa muito, Ney? É resolver o destino final. A partir do momento que a gente consegue resolver o destino final, e aí a importância, talvez, de a gente ter duas empresas, uma que vai receber o lixo, outra que vai tratar o lixo, serem independentes entre si. A intenção do município é ampliar, por exemplo, a coleta seletiva, né? Para quem tem o contrato de logística, que no caso é Ponta Grossa Ambiental, é melhor para eles, que eles vão mudar o modal de coleta, vão colocar caminhões para coleta seletiva e não vai ter qualquer interferência no contrato atual deles. Se for menos lixo para o aterro, essa pessoa também que está recebendo o lixo não vai ter, digamos assim, interferência que colete mais lixo bruto, porque cabe ao município, diante de um contrato, fazer o tratamento do lixo com coleta seletiva e coleta de lixo bruto, e aquele que está com o lixo lá no seu aterro só vai receber o lixo bruto. Então, se a gente conseguir reduzir a quantidade de lixo para mandar de forma bruta para esse aterro, não vai existir um conflito, digamos assim, de interesses, por são duas empresas distintas. Então, acredito eu que essa seja também uma grande vantagem da gente optar por separar, digamos assim, a questão da gestão do lixo como um todo. Então, a atual concessionária ela vai manter a excelência do seu trabalho, com as diversas formas de coleta, com os PEVs, com os caminhões compactadores, com os caminhões baú, fazendo a coleta de lixo reciclável, e a outra empresa vai fazer simplesmente a recepção daquilo que a gente não conseguiu tirar do aterro e que vai para lá. Uhum. Então, um CTR, um Centro de Tratamento de Resíduos, não seria tocado por essa nova empresa que vai administrar o local de recepção do lixo? Não, não. Isso é um contrato que, ao meu ver, cabe à Ponta Grossa Ambiental. Uhum. Né? Então, essa questão, principalmente da coleta seletiva, quem é o nosso parceiro para viabilizar a coleta seletiva, em termos de logística, é a Ponta Grossa Ambiental. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais na sequência, mas eu gostaria aqui de entender mais ou menos a questão do custo, se é que vocês, na Secretaria Municipal, têm esse número fechado. Qual é o custo por tonelada de lixo hoje e qual será o custo com a nova empresa recebendo na pedreira o lixo de Ponta Grossa? Então, hoje, Ney, na planilha nossa, a gente tem em torno de R$ 45,00 da tonelada de lixo que entra no aterro do Botucara. O que é que está excluído dessa planilha, Ney? Qualquer obra dentro do aterro. Então, a ampliação de uma célula sanitária, que custa em torno de R$ 1 milhão, ela sai do dinheiro da Secretaria do Meio Ambiente, do município. Né? Tratamento de chorume, que
que hoje está operando de forma bastante precária. Ele não está sendo lançado, isso apareceu na imprensa no começo do ano, da forma mais adequada possível. Ele não está contemplado também os custos operacionais de um tratamento eficaz. Então, quando você vai para um aterro privado, você vai levar outros custos que não estão diretamente ligados à planilha que a gente tem atualmente. São custos que eu chamo custos que tiram direto da prefeitura, né, para essas obras de ampliação ou custos ambientais que não estão sendo levados em consideração porque o tratamento, de certa forma, não é suficientemente bom. Lá nesse novo aterro, então, a gente vai ter os custos operacionais, mas também temos que levar em consideração a questão do tratamento do chorume e a questão do imóvel e também das obras. A gente estima, uma pesquisa que a gente fez em alguns aterros particulares, em torno de R$120 a tonelada. Uhum. Se eu pensar nisso, as pessoas podem até se assustar. Hoje está 45, 50, vai para 120. Mas o Botucatu é bastante ineficiente em relação àquilo que eu falei para você. Obras, inclusive terra. Terra, hoje eu estou importando de outro lugar para colocar no aterro do Botucatu. Aí já vai mais R$28 de custos. Então, 45, R$50, mais 28, mais a obra de ampliação do Botucatu, mais a ineficiência do processo de tratamento do chorume, ele vai quase que bater essa questão dos custos. Contudo, nós vamos estar levando para um lugar mais seguro, mais eficiente e mais moderno, que atenda à legislação e, acredito, também os anseios da população. Eu compreendi. Quando a gente fala em R$45 o custo da tonelada, nós não estamos incluindo aí na planilha todo o processo operacional interno. Exatamente. Que hoje é gerido com verba da prefeitura. Né? Ok. Então, eu compreendi. Acho que deveria estar na planilha isso, mas esse é um problema no Brasil. Nós nem sempre colocamos, por exemplo, a hora trabalho dos executivos. Por exemplo, a sua hora trabalho. A hora trabalho do secretário tem que estar inclusa em determinados gastos. É interessante, mas nós no Brasil não fazemos esse tipo de cálculo às vezes, bem como a depreciação do terreno, etc. Pelo aterro ser nosso, né, então cabe a nós fazer qualquer tipo de obra, inclusive do tratamento de chorume. Né? Então não é um aterro privado. A Ponta Grossa Ambiental, ela faz a operação do aterro, né? Mas o proprietário do aterro é o município de Ponta Grossa. Uhum. Então isso aí não foi previsto lá no contrato em 2008 e não sei se foi uma falha, mas é a realidade de hoje que a gente precisa resolver. Perfeito. Secretário, obrigado pela entrevista nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Por favor, fique conosco. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Eletrocometa. Qualidade e experiência. Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. E procureimóvel.com.br. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. O tema de hoje, o novo aterro sanitário de Ponta Grossa. Comigo no estúdio está o secretário municipal de Meio Ambiente, Paulo Barros. Secretário, nós terminamos o bloco anterior falando de custos operacionais. Então, o custo operacional devidamente planilhado, ou seja, calculado, vai ficar, óbvio, muito maior do que aquele que está planilhado hoje. Mas a planilha hoje apresenta lacunas, falhas, que não são contabilizadas porque é um processo já interno, já absorvido, entre aspas, pelos cofres públicos. Mas é lógico que isso tem um impacto dentro das finanças do município. O ganho maior que eu vejo como alguém que acompanha esse assunto é o ganho ambiental. Sim, eu, quando entrei na reportagem na TV Esplanada de Ponta Grossa, emissora da RPC, em 1996, eu já estava na casa como editor na época, a matéria de batismo era sempre o lixão. E na época era lixão. O prefeito, na época, 96, era Joselito Canto. E aquilo dava uma dor de cabeça para o então prefeito, depois deputado, hoje apresentador de TV, que não era agradável. E nós chegamos ali e vimos todo aquele cenário absurdo que existia. Eu, particularmente, fiquei bem impactado com a realidade posta. Entendi por que era matéria de batismo. E, sinceramente, eu espero que nunca mais existam assuntos de batismo para nenhum outro repórter
de qualquer emissora de TV ou jornal. Pelo menos não dessa natureza. Por quê? Porque o impacto que aquilo causa no meio ambiente é brutal. É simplesmente absurdo saber que aquilo está sendo feito já há tanto tempo. Eu compreendo as pessoas de 50 anos atrás, quando fizeram isso, elas não tinham o conhecimento necessário sobre as formações geológicas, enfim, não tinham o conhecimento que era preciso para tomar os devidos cuidados. Agora nós temos. E a solução apresentada, ou seja, uma pedreira, me parece ser a melhor possível. Eu vou fazer uma pergunta agora em relação ao futuro. Então, se fecha o contrato com essa empresa, ela está fazendo ainda o levantamento de estudos em relação à área. Se esses estudos forem aprovados, ok. Daí ela faz a implementação de toda a estrutura de recepção. Quando a prefeitura passaria a pagar? A partir do momento, Ney, que o primeiro caminhão descarregar lá. Né? Então, a gente não vai ter custos de implantação do aterro, igual a gente tem, por exemplo, de ampliação do aterro do Botuquara. O primeiro caminhão que chegar lá e descarregar a sua primeira carga vai ser a primeira despesa do município em relação ao destino final desse lixo nesse novo aterro. O que eu acho importante, que você frisou bem, Ney, é que não está mensurado aqui nessas contas. Eu tenho sido muito criticado, às vezes, de eu falar muito em custo operacional e pouco na questão ambiental. Mas a questão ambiental, para mim, se a gente conseguir encerrar as atividades do aterro do Botuquara e monitorar, os ganhos são estrondantes para a cidade de Ponta Grossa. A gente tem toda uma questão ali, um turismo rural para aquela região. A gente tem a questão que o Botuquara é um passivo ambiental de 50 anos, que ele precisa ser rapidamente fechado, parado de se jogar lixo lá, porque ele não tem condições adequadas de operar devido, não só aquele passivo, mas devido à situação operacional hoje que ele tem. Então, esses custos ambientais que a gente não consegue transformar em valores e que a gente vai cessar, é o principal ponto a ser combatido nessa missão que a gente tem de escolher uma nova área. Então, a gente vai ter o encerramento desse aterro, a proteção da água subterrânea, o turismo não tendo mais aquele incômodo de, por exemplo, aquela grande quantidade de urubus, né? O turista que vem de fora vai lá fazer um almoço naqueles restaurantes que tem na região, não vai passar no lado daquela situação cênica degradante que é um aterro, daquela situação que se encontra hoje. Então, os ganhos ambientais em termos de água, proteção das águas, em relação ao destino final do lixo, são enormes. Essa nova área, né, ela vai ter todo um investimento dos proponentes, né, desse consórcio, e o município vai pegar e pagar o justo pelos serviços que eles vão prestar. E esse justo pelos serviços inclui o tratamento do chorume, por exemplo, que a gente falou no bloco passado, que não está sendo feito de forma melhor possível nos dias atuais. O recobrimento diário do lixo, que não vai deixar criar uma grande quantidade de vetores, como urubu, carcará, etc., e que deixam também a cidade, a região, degradada, né, devido àquela questão daqueles pássaros. Então, um aterro novo, um aterro privado, com todas as condições operacionais, vão ser muito diferentes, não vai ter cheiro, né, a proteção das águas é garantida, porque é uma obra de engenharia que vai ter um responsável técnico, não vai ter atraso, por exemplo, de licitação, porque lá vai ser uma empresa privada que vai cuidar. Então, as vantagens operacionais são tantas que também vale a pena a gente insistir nessa questão, porque com essa questão operacional bem feita, os passivos ambientais não surgirão. Uma pergunta que eu tenho, quase toda despesa pública, ou se não toda despesa pública superior a R$8.000, necessita de licitação. E normalmente o destino do lixo não escapa disso. Exato. Mas o que está havendo é uma contratação, não é uma licitação, a menos que alguém queira fornecer o mesmo serviço nas mesmas condições.
Que ferramenta, que instrumento, que figura jurídica vocês estão utilizando para poder fazer essa contratação sem abrir uma licitação? Perfeito. É o próximo grande desafio nosso, né? A gente já sabe de 2 estudos de casos que a gente leva em consideração, que é em relação a Curitiba, o aterro da Cachimba, que foi fechado também por questões operacionais, e eles foram para um aterro privado, e Maringá, que é o exemplo da Pedreira, que também era um aterro controlado, que foi fechado e encaminhado também esse lixo, esse resíduo, para um aterro privado. Provavelmente seja uma contratação emergencial, mas logo em seguida a gente vai ter que abrir uma licitação, né? Porque existe também na região outros aterros aí sendo licenciados, né? E daí a gente vai pelo melhor preço, pelo melhor serviço, né? O que a gente não pode ocorrer, Ney, é de repente o aterro do Botucara ser fechado amanhã ou depois pelo IAP, pelo IBAMA, pelo Ministério Público, e a gente ter que contratar de forma emergencial uma situação de transbordo que custaria muito mais caro para você transportar teu lixo para um aterro, por exemplo, em Curitiba ou em Santa Catarina, enfim. A gente pegar o lixo de Ponta Grossa, pôr dentro de um caminhão, transportar 100, 200 quilômetros, passando por pedágio e tudo. A que custo isso, né? Então seria digamos, um custo operacional muito maior, né, se a gente não optar por um aterro privado em Ponta Grossa. Eu entendo que a situação emergencial ela é necessária nesse momento. O município não deixou de estudar alternativas, estudou a alternativa da usina, contudo, ao meu ver, não se apresentou viável, principalmente em questões econômicas e em questões de licenciamento ambiental, que o licenciamento ambiental de uma usina dessa, geralmente ele demora mais. E se a gente fechar hoje o aterro do Botucara e tiver que partirmos para um novo aterro, que não em Ponta Grossa, os custos de logística serão elevadíssimos, né? Então, a opção é que a gente faça um contrato emergencial com esse consórcio, para que a gente possa, sem alterar custo de logística, colocar o lixo lá nesse aterro, apenas pagando pelo destino final, tratamento do destino final desse lixo dentro desse novo aterro. Porque é interessante que se faça esse registro. O empresário Marcos Borsato, que é dono da Ponta Grossa Ambiental, criou algum tempo atrás, alguns anos, um centro de tratamento de resíduos ali naquela área de Furnas, e justamente numa área de recarga do aquífero, onde o solo é poroso, mas usando de toda a tecnologia disponível atualmente, que garante uma segurança muito grande na operação de todo o processo. Só que isso gerou uma comoção na comunidade por ser numa área de recarga do aquífero. Embora tenha toda a segurança tecnológica viável, acidentes acontecem. Ninguém poderia imaginar, por exemplo, que um doido jogaria 2 aviões nas Torres Gêmeas em 2001. Então, aliás, não vários doidos. Então, dentro dessa lógica, é claro que acidentes acontecem, mesmo os mais estapafúrdios. Então, a preocupação dos ambientalistas à época, principalmente dos professores do Departamento de Geociências da Universidade Estadual de Ponta Grossa, era perfeitamente compreensível. A minha preocupação em relação aos aspectos jurídicos é que alguém venha a contestar esse processo quando ele estiver já em andamento. O que a Prefeitura de Maringá fez, pelo que o senhor me relata, foi uma contratação em caráter emergencial para depois abrir uma licitação, é isso? É isso mesmo. Uhum. É esse conhecimento que a gente tem. Em relação a esse aterro da Zero Resíduos, né, ali na região próxima ao Botucara, eu mesmo entendia e entendo que é um aterro viável. As questões tecnológicas utilizadas para reter o chorume, para você tratar esse chorume, a meu ver, também dava uma segurança. Contudo, houve uma comoção, como você disse, muito grande, não só da sociedade, mas também do meio acadêmico, para impedir a operação daquele aterro. De certa forma, esse aterro, que eu entendia na época, entendo hoje, que também é um aterro viável, mas ele não tem uma solução jurídica tão próxima.
E a nossa situação em relação ao Botucara é emergencial. O Botucara não, o Botucara era um lixão, né, que não foi preparado e que infelizmente o tratamento de chorume não está sendo eficiente e que ele está com risco de contaminação, né. Já para essa nova área, não. Essa nova área é uma alternativa que se apresenta no momento adequado, onde que a gente possa, sim, ir para lá com uma segurança ambiental e também uma segurança jurídica, né? Se a situação é emergencial, a gente tem um termo de compromisso junto ao Ministério Público que a gente precisa achar uma solução para o Botucara, a forma que a gente vai fazer a contratação tem que ser dentro de uma legalidade, né? E se apresentar de uma forma economicamente viável. Então, a gente entende que existe a possibilidade. Provavelmente vão ter questionamentos, né? Está indo tudo muito bem, as pessoas entendem que a questão ambiental é vantajosa ir para lá, mas tem essas questões contratuais, econômico-financeiras e jurídicas para a gente fazer essa alteração. E a gente está tomando todo esse cuidado para acontecer isso com a maior clareza possível. Bom, então eu já entendi. Inicialmente se faz a contratação, estou repetindo para que fique bem claro, Isso. em caráter emergencial e depois se abre uma licitação. Dentro dessa licitação, o que irá se pedir é um preço X dentro de uma determinada característica Y, simplificando, que o aterro ofereça as mesmas condições que esse que oferece em condições excepcionais. Longe das unidades de preservação, longe de corpos hídricos, com uma formação geológica pouco permeável, como é o solo argiloso da região do Bocaina, né? Exatamente. Então, se apresentar isso, talvez até possa vencer a licitação que vai ser proposta na sequência. Mas a contratação em caráter emergencial, do seu ponto de vista, se faz necessária, porque o Botucara, e realmente isso pode acontecer, pode ser fechado a qualquer instante. Mas e os empresários que estão fazendo o investimento, que não é pouco? Eu não sei exatamente quanto que eles vão aplicar dentro desse negócio. Eles sabem que eles correm um risco jurídico de perderem uma licitação no futuro. Mas a situação do aterro lá, ele ia ocorrer de qualquer maneira, Ney, né? O que houve é que a gente percebeu que existia um processo em andamento de licenciamento e a gente está tentando viabilizar isso quanto mais rápido possível para que a gente tenha um termo de compromisso com o Ministério Público até o meio do ano encerrar as atividades do aterro do Botucara, além de toda aquela questão ambiental que é mais importante e que a gente encerrar as atividades do aterro do Botucara. Mas lá, Ney, é uma atividade que está andando. Ela tem toda uma infraestrutura, ela tem todo um maquinário, ela tem uma série de coisas que são relativos à operação de uma pedreira. Então, você fazer uma célula sanitária para atender um município por 2 anos, por exemplo, se paga, porque ele tem ali toda aquela infraestrutura. Ela não precisa montar nada do zero hoje. Então, a gente entende que essa viabilidade econômica, ela também vai além por tratar-se de um empreendimento em operação. Entendi. Então, lá tem desde energia, sanitários, balança, uma série de coisas que estão lá. Se ele operar por 2 anos, né, e encerrar suas atividades, que ele não vai encerrar, ele vai ter outros clientes para operar o aterro dele, e o município que está por outro aterro, ele vai continuar operando normalmente. Até porque a obrigação do município é em relação ao lixo doméstico, né, da minha casa, da tua casa, das casas das pessoas que nos assistem nesse momento. Os grandes geradores, a tendência é eles buscarem, cada um, dentro de um processo seu de licitação, o lugar mais adequado para jogar seus resíduos, né? Então, se tem um restaurante grande na cidade e achar por bem jogar em X ou em Y, é ele que vai optar. Então, por exemplo, Cascavel tem 2 aterros. Existem cidades que têm 2 aterros operando normalmente. Porque a prefeitura é responsável, sempre bom lembrar isso, pelo lixo doméstico, né? O lixo industrial, construção civil, enfim. Aí as empresas que se resolvam entre si. Nesse aterro não vai entrar resíduo industrial, né? Deixar bem claro, ele é um aterro para resíduo que a gente chama tecnicamente, de acordo com a ABNT, classe 2, que é o resíduo com características domésticas. Contudo, esse empreendedor ele pode buscar os grandes geradores, pequenos municípios da região para ser cliente dele também. Por que não?
Lixo hospitalar, por exemplo, que é bem problemático, ele vai ser colocado aonde? Não, esse é a Zero Resíduos, que é um braço da Ponta Grossa Ambiental, do mesmo grupo. Ele tem um sistema de tratamento. E o município tem um contrato vigente com eles. E eles em relação aos hospitais do município. Isso, os hospitais do município vão ser tratados com eles lá na autoclave. Porque tem que passar pelo processo de autoclavagem, né? Para esterilizar todo esse material que é altamente perigoso, diga-se de passagem. Antigamente existia uma célula para lixo hospitalar dentro do aterro do Botuquara. Foi encerrado em 2006. E que era também uma aberração. Era uma aberração. Se via seringas e seringas e seringas, era ridículo, para dizer o mínimo. Né? Mas que bom que existe, então, um processo para isso. E as grandes empresas, elas têm que cuidar da logística reversa, né? Assim como os fabricantes de pneus têm que dar fim aos pneus velhos, como os fabricantes de baterias, de celulares e de câmeras também têm que dar um fim para toda essa tecnologia, é necessário que os demais fabricantes também se preocupem com isso. Eu imagino. O desafio do lixo Ponta Grossa, ele não remete apenas ao destino final. Ele é muito mais amplo do que isso, né? Hoje o grande problema, sem dúvida alguma, eu encaro que sejam os destinos finais. Quais são os destinos finais? É o aterro do Botuquara e são as associações de catadores, né? A gente precisa resolver, de certa forma, esses destinos finais para que depois a gente consiga avançar, por exemplo, na coleta seletiva. A gente debateu bastante sobre a questão do aterro, acho que está bem claro para quem está nos ouvindo. Contudo, existe uma necessidade de você também implantar melhorias na coleta seletiva, inclusive com responsabilidades. Por exemplo, o lixo eletrônico, né? Aonde que você deposita o teu lixo eletrônico hoje? Aonde você deposita hoje o teu sofá? A tua linha branca, a tua geladeira, o teu micro-ondas. Então, esses são desafios que a gente tem pela frente, após resolver a questão do aterro sanitário, após melhorar as condições de trabalho dos catadores dentro das associações, que eles possam ser mais eficientes naquilo que eles fazem muito bem, precisa melhorar as condições de automação, digamos assim, daquilo que eles estão operando, para que a gente possa, por exemplo, aumentar a coleta seletiva, para que a gente possa, por exemplo, transformar uma associação de catadores dessa numa recepção de produtos da linha branca, eletrônicos, desde que tenha um convênio, né, com os fabricantes, com os comerciantes, e que eles paguem para os catadores receber esse material. Então, quando eu falo que o desafio do lixo em Ponta Grossa é gigante, ele realmente tem muito por avançar. O prefeito Marcelo Rangel tem nos cobrado muito nesse avanço, né? Nós temos recebido propostas da Ponta Grossa Ambiental para que faça a modernização da capina, da varrição de ruas, que são coisas interessantes e que a cidade precisa agora ter uma agilidade e uma eficiência maior em relação a esse serviço. Mas também tem outros envolvidos, que nem a questão do comércio, a associação comercial, precisa resolver conosco isso que eu falei para você. A linha branca, dos volumosos, uma série de coisas que a gente precisa pensar melhor. E a pessoa, quando tiver um resíduo na sua casa, aquilo não tem mais utilidade, saber realmente o que fazer. Não jogar nos rios e arroios da região, como já acontece hoje. Exatamente. Secretário, obrigado pela participação nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, o novo aterro sanitário de Ponta Grossa. Comigo no estúdio está o secretário municipal de Meio Ambiente, Paulo Barros. Secretário, nós, creio eu, esclarecemos pelo menos a maior parte das dúvidas envolvendo o novo aterro sanitário, que a princípio deve ser contratado em regime de urgência e que será montado na região do Bocaina, que fica na saída de Ponta Grossa ali para Guarapuava, né, para o norte do estado, perto do distrito de Periquitos, ou seja, do outro lado do distrito de Periquitos, onde se situa a pedreira Boscardim, que é muito conhecida em nossa comunidade. Vai ser preenchido então um
grande cratera. Cratera é um termo lunar, mas enfim, fazendo uma adaptação metafórica para descrever o buraco, que é imenso, esse buraco teria condições de absorver o lixo de Ponta Grossa por 25 anos. Posteriormente, vocês vão fazer uma licitação para verificar exatamente como fica o quadro de recepção de lixo na cidade, desde que se mantenha numa região de solo pouco permeável, longe de corpos hídricos e das unidades de preservação, como é o empreendimento que está sendo elaborado. Mas o que eu gostaria de entender também é o seguinte: falamos sobre a questão de resíduos. E nós vivemos numa sociedade que vive de produtos industrializados de alto valor agregado. O capitalismo vive disso, nós somos capitalistas e não há problema nenhum nisso. A questão toda é que nós temos um lixo diferenciado. O senhor mesmo mencionou a questão dos celulares, por exemplo, no fim do bloco anterior. O fim adequado para material reciclável é preciso da colaboração das pessoas. As pessoas precisam entender que elas têm que lavar o lixo reciclável, como garrafas onde se encontra iogurte, ou então as bandejinhas brancas de carne. É preciso que as pessoas entendam que esse material tem que estar seco e limpo. A gente tem uma rede bastante grande hoje de pontos de entrega voluntária. Nas escolas municipais, né? Escolas municipais, alguns mercados, né? Mercados desde 2010 vêm colaborando conosco em relação a isso. Inclusive o mercado hoje recebe até óleo de fritura usado que você não recomenda se jogar no esgoto da sua cozinha. Mas as pessoas têm que entender que para esse material e para os PEVs, e para que eles se mantenham-se limpos também, o material deve ser limpo também dentro da sua casa. Então aquela PET, aquela coisa contaminada com alguma coisinha orgânica que é possível lavar, principalmente o plástico, etc. Passar um pouquinho d'água lá, colocar dentro de um saco apropriado e entregar dentro do PEV sem mistura com matéria orgânica, que é aquilo que atrai vetores, né? Então é importante a participação da população, porque esse material também, o vidro, o risco também, né, vai acabar indo lá para os catadores matricularem, né? Os catadores, melhor dizendo, que vão separar, né, a questão da cor do PET. Porque ele fazendo um fardo de PET verde, por exemplo, ele vai ganhar muito mais dinheiro do que ele fazer um fardo de PET misturado. Então é importante que isso esteja limpo, que isso não precisa estar exatamente separado, previamente separado, porque esse é o trabalho deles lá. Mas que tenha a segurança de um vidro embalar bem, né, de um material reciclável, estar em boas condições para que ele possa separar lá na sua associação de catadores. Secretário, muito obrigado pela sua participação no programa Opinião. Estamos sempre abertos para ajudar o meio ambiente da cidade e o poder público. E muito obrigado a você que estava nos acompanhando até agora. O programa de hoje tratou de um assunto importante. Não resolvemos todas as dúvidas aqui, é óbvio. Temos apenas pouco mais de 50 minutos no ar. Mas é preciso que a comunidade se mantenha informada e ciente de tudo que vem acontecendo nesse campo. Senão, a vida em sociedade vai ficar insustentável dentro de poucos anos, no máximo algumas décadas. Um grande abraço a todos, até o próximo fim de semana.